A abertura do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, em 2 de setembro de 2025, evidenciou o choque direto entre Alexandre de Moraes e a administração Trump nos Estados Unidos. Logo no início da sessão, o ministro Alexandre de Moraes fez um pronunciamento inflamado em defesa do tribunal, dizendo que a soberania jamais será negociada em resposta a pressões estrangeiras. A frase era uma crítica velada às recentes medidas dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, interpretadas como ataques dos Estados Unidos contra o Brasil, segundo Moraes. Horas depois, Jason Miller, ex-assessor de Trump, replicou pelo X marcando Moraes: "Seria sensato que Alexandre soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas." Essa resposta dura, chamando implicitamente de terroristas aqueles que atentam contra a democracia, escancarou a tensão entre Washington e Brasília. Jason Miller deixava claro que, na visão do círculo de Trump, as atuais autoridades brasileiras que estariam coagindo opositores e cerceando liberdades equivalem a extremistas. O comentário foi um recado direto a Moraes e ao STF, ecoando a crescente percepção nos Estados Unidos de que a corte brasileira age politicamente contra Bolsonaro. A atitude de Moraes foi vista como um desafio direto a Trump. Reportagem da agência Reuters ressaltou que Moraes rejeitou com desdém a fúria de Trump, mesmo ciente de que estava testando a paciência de colegas no STF. Segundo a Reuters, há preocupação dentro da corte de que a postura inflexível de Moraes cause reações ainda mais duras de Trump, que exigiu publicamente que o Brasil abandonasse o que chamou de julgamento farsa de Bolsonaro. De fato, Trump já direcionou sanções individualizadas contra os ministros. Em julho, revogou os vistos de 8 membros do STF, poupando apenas 3, justamente aqueles que haviam divergido claramente de Moraes em decisões recentes. Ou seja, somente os ministros que não seguiram a linha dura de Moraes escaparam das punições dos Estados Unidos. Isso evidencia que Washington distingue entre magistrados moderados e os vistos como autoritários. Na imprensa norte-americana, o caso ganhou destaque. A perseguição a Bolsonaro levou Trump a impor tarifa de 50%, retirar vistos e aplicar sanções financeiras individuais, relatou a Reuters, sublinhando a gravidade do embate. Dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, vozes divergentes emergem. O ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro, alfinetou que um bom juiz deve ser respeitado, não temido. Suas decisões devem trazer paz social, não caos ou insegurança, em clara crítica às ações de Moraes que têm semeado temor na sociedade. Há notícias de que ao menos 41 senadores já apoiam abrir processo de impeachment contra Moraes, ultrapassando 1/3 do Senado. São necessários 54 votos para afastá-lo. Contudo, o presidente do Senado, aliado de Lula, engaveta esses pedidos. Evidência de que o establishment lulista blinda Moraes a todo custo. Ainda assim, cresce a percepção de que Moraes extrapola seu mandato em nome de uma defesa da democracia duvidosa. Enquanto Moraes e seus asseclas tiranos alegam estar combatendo ameaças extremistas, ele comete censura e abusos ilegais, mandando remover conteúdo de opositores nas redes, apreender celulares de empresários que conversavam criticamente sobre política e até prender parlamentar por mero discurso. Esses métodos têm similitudes inquietantes com regimes autoritários e minam a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Em resposta às sanções, Moraes se posicionou de forma desafiadora no julgamento. Em seu discurso inicial, sem citar expressamente a palavra anistia, ele condenou a ideia de perdoar os envolvidos nos protestos de 8 de janeiro. Impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação, bradou o ministro. Afirmou que perdoar golpistas incentivaria novos golpes, um recado contra o projeto de anistia que tramita no Congresso. E mais, Moraes denunciou a existência de uma organização criminosa que teria tentado coagir o STF e submetê-lo ao crivo de outro Estado estrangeiro.
Sem citar nomes, estava claro que ele aludia aos contatos de aliados de Bolsonaro com figuras do governo Trump. Moraes insinuou que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, atuou para buscar sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, algo que configuraria traição nacional em sua ótica. Tanto é que ele mesmo abriu um inquérito específico para investigar Eduardo Bolsonaro por supostamente pressionar os Estados Unidos a agirem contra membros do governo Lula e do STF. Esse inquérito levou Moraes a impor medidas cautelares severas a Jair Bolsonaro. Primeiro, obrigando-o a usar tornozeleira eletrônica e silenciá-lo nas redes, depois decretando prisão domiciliar do ex-presidente. Moraes sinalizou que não cederá a nenhuma pressão externa ou interna e que, na visão dele, pedir ajuda estrangeira contra decisões do STF é crime. Ele chegou a dizer que o STF sempre será inflexível contra inimigos da soberania nacional, frase claramente direcionada a Trump e seus aliados, classificados como inimigos da pátria por apoiarem Bolsonaro. Esse embate retórico atingiu seu ápice com a frase de Miller repercutida nas redes brasileiras. Donald Trump está agindo como contrapeso internacional a um judiciário brasileiro que considera tirânico. A máxima, não negociamos com terroristas, tornou-se um grito de guerra contra Moraes e seus métodos. Parlamentares da oposição no Brasil aplaudiram publicamente o posicionamento dos Estados Unidos. Por outro lado, governistas reagiram com furor nacionalista. O próprio Moraes rebateu no plenário que jamais faltou coragem ao STF para repudiar agressões de inimigos da independência nacional, reforçando a narrativa de que Trump estaria interferindo na soberania brasileira. Lula e o PT se apressaram em condenar o ataque estrangeiro. O chanceler brasileiro chegou a convocar reuniões emergenciais, enquanto a mídia alinhada ao governo tratou a fala de Miller como ofensiva ao Brasil. Fato é que hoje existe um choque diplomático inédito. De um lado, um governo americano disposto a penalizar ministros de outro país por abusos. De outro, um governo brasileiro que acusa Washington de atravessar o limite. Essa crise nas relações Brasil-Estados Unidos lembra momentos da Guerra Fria, mas com sinal trocado ideologicamente. Enquanto o embate com o Brasil esquenta, Donald Trump volta suas atenções contra ditadores socialistas na América Latina. Nos últimos dias, houve movimentações militares e diplomáticas significativas dos Estados Unidos em relação a Venezuela, Cuba e Nicarágua, regimes ditatoriais aliados que a Casa Branca enxerga como ameaças regionais. O presidente Trump autorizou uma manobra militar sem precedentes na costa venezuelana. Uma força naval foi deslocada para o sul do Caribe, muito próximo às águas territoriais da Venezuela. Essa demonstração de força inclui milhares de fuzileiros navais, agentes da guarda costeira e unidades antidrogas, equipados com mísseis de cruzeiro e apoiados por um submarino nuclear. Oficialmente, a Casa Branca afirma que a operação busca combater o narcotráfico na região, dificultando o envio de drogas aos Estados Unidos. Porém, a frota é grande demais para apenas caçar máfias do narcotráfico e pequena demais para uma invasão completa. O timing sugere forte pressão psicológica sobre Nicolás Maduro e, por tabela, sobre seus parceiros Miguel Díaz-Canel, Cuba, e Daniel Ortega, Nicarágua. Uma ação militar focada na Venezuela coloca em risco de desestabilização 3 governos ditatoriais de uma só vez: Cuba, Nicarágua e Venezuela. Ou seja, Trump mira o eixo da tirania latino, além, é claro, de dar um duro golpe no Foro de São Paulo. O narco-ditador chavista Nicolás Maduro, que representa tudo de ruim que existe, reagiu em tom beligerante. Afirmou que se a Venezuela for atacada, declarará uma república armada e convocará imediatamente o povo às armas para resistir. Maduro denuncia que os navios americanos carregam 1.200 mísseis e estariam prontos para atacar seu país. Ele apelou aos seus aliados internacionais, como Rússia e China, e até à ONU, para deter o que chamou de ameaça iminente dos Estados Unidos. Entretanto, a oposição venezuelana viu esperança nessa movimentação.
Líderes oposicionistas revelaram manter conversas constantes com o governo Trump diante da possibilidade de uma operação americana na costa da Venezuela. Esses contatos buscam coordenar ações e até preparar um governo de transição caso o regime chavista caia. A imprensa internacional confirma: Trump autorizou mesmo uma ação militar cirúrgica se necessário, declarando que os Estados Unidos não podem tolerar um narco-estado aliado de China, Rússia e Irã no Caribe. Essa clara referência à Venezuela indica a disposição de ir além de palavras. A Operação Sem Desconto, nome extraoficial dado à presença naval, lembra precedentes históricos. Em 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá para capturar Manuel Noriega, ditador acusado de narcotráfico. Agora, o alvo declarado de Trump é Nicolás Maduro. Os Estados Unidos o consideram um criminoso narcoterrorista internacional, líder do chamado Cartel de Los Soles. Não por acaso, um deputado republicano dos Estados Unidos, Carlos Gimenez, declarou que os dias de Nicolás Maduro estão contados. Ele alertou que há mais por vir e chamou Maduro de palhaço, reforçando que tanto o ditador quanto seu cartel devem estar preocupados. Essa mensagem pública de um congressista reflete o sentimento em Washington de que a queda de Maduro é uma questão de tempo e possivelmente de ação direta. Diante dessa escalada, o narco-regime chavista tenta mostrar força. Convocou uma reunião emergencial da CELAC, Comunidade de Países Latino-Americanos, para condenar a ação imperialista. O chanceler venezuelano alegou que a justificativa antidrogas dos Estados Unidos é desculpa totalmente falsa e negou a existência do tal Cartel de Los Soles. Cúmplices ideológicos de Maduro na região saíram em defesa. O Partido dos Trabalhadores de Lula divulgou nota oficial criticando a aproximação dos navios americanos e afirmando que não aceita ameaças contra a Venezuela. Ou seja, a esquerda brasileira se posicionou ao lado de Maduro, alinhando o país com Cuba e Nicarágua em solidariedade ao narco-regime bolivariano. Isso não surpreende. Lula historicamente apoiou Chávez e Maduro e, desde que voltou ao poder, reatou relações calorosas com o ditador chavista. O governo petista tem resistido a aderir às sanções internacionais contra a Venezuela e chegou a convidar Maduro para eventos oficiais, tratando-o como presidente legítimo, apesar das acusações de crimes contra a humanidade. Essa cumplicidade ideológica está sendo duramente criticada pelos setores pró-democracia. Lideranças da direita democrática brasileira acusam Lula de passar pano para ditadores e isolar o Brasil dos países livres. Com a tensão militar aumentando, Trump intensificou também a frente diplomática. Em meio ao julgamento de Bolsonaro no Brasil, a diplomacia dos Estados Unidos lançou uma ofensiva coordenada. O secretário de Estado discursou no Congresso americano sobre a possibilidade de sanções financeiras adicionais contra Moraes e outros alvos no Brasil. Lula acusou Trump de interferência indevida, enquanto a direita patriota celebrou. Parlamentares do Centrão, centro-direita, que apoiavam Lula começaram a repensar sua aliança. No próprio dia do julgamento, caciques de partidos como PP e União Brasil se reuniram para discutir um provável desembarque do governo Lula. Sentindo o desgaste popular do governo e a impopularidade do STF, esses partidos articularam entregar seus cargos. Ministros indicados pelo Centrão, como André Fufuca, do PP, e Celso Sabino, do União, sofrem pressão de suas bancadas para romper com Lula, dada a revolta da base conservadora com a prisão de Bolsonaro e a negativa de anistia. Em outras palavras, a coalizão de Lula começa a rachar conforme o julgamento avança e a interferência de Trump muda o cálculo político. O Planalto contra-atacou, ameaçando tomar de volta cargos e estatais desses partidos se eles saíssem, numa negociação tensa para segurar apoio. Ainda assim, o sinal é claro: o establishment político fareja fraqueza no governo Lula diante da pressão externa e interna. Até mesmo setores moderados sugerem que a rigidez de Lula e Moraes em não buscar conciliação, por exemplo, recusando discutir anistia, pode custar caro politicamente.
o presidente Donald Trump anunciou que forças norte-americanas abriram fogo contra uma embarcação que havia partido da Venezuela carregada com drogas. O alvo foi interceptado no Caribe e neutralizado imediatamente. Segundo Trump, não se tratava apenas de tráfico de entorpecentes. Era mais um capítulo da ligação entre o regime chavista e o narcoterrorismo internacional. E quem confirmou a gravidade da operação foi o secretário de Estado, Marco Rubio, que classificou a ação como um verdadeiro ataque letal contra uma estrutura criminosa ligada a Maduro. Esse episódio não pode ser tratado como um simples incidente. Ele é parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos: sufocar financeiramente e militarmente o cartel de drogas que mantém Maduro no poder e que abastece suas redes de corrupção e repressão. É a prova cabal de que os Estados Unidos não apenas falam, eles agem e não hesitarão em enfrentar ditaduras que ameaçam a liberdade e transformam seus países em bases do crime organizado. O recado é claro: quem desafiar Washington, sustentando cartéis e regimes de terror, enfrentará a força letal das Forças Armadas Americanas. A cada novo movimento, Maduro fica mais isolado e sua ditadura se aproxima do colapso. Para o povo venezuelano, que sofre há décadas com fome, perseguição e falta de liberdade, esta operação significa esperança. E para nós, brasileiros, é um alerta: a guerra contra o narcoterrorismo na América Latina já começou e os Estados Unidos estão na linha de frente. No cenário doméstico brasileiro, o que está em julgamento é a nossa democracia, não o Bolsonaro. Deputados federais, influenciadores e milhões de cidadãos de direita enxergam o processo contra Bolsonaro como uma farsa para calar a oposição. Eles denunciam que Lula e seus asseclas do STF usam o pretexto de combate ao golpismo para, na verdade, instaurar um regime de medo e censura, eliminando adversários políticos. Um exemplo gritante citado pela direita é a prisão de pessoas comuns por motivos banais, casos de senhoras idosas presas por portar cartazes ou uma Bíblia em manifestações pacíficas viraram símbolos do abuso de poder. Em contraste, corruptos condenados e até traficantes violentos foram soltos recentemente, sugerindo um viés ideológico na justiça. Não por acaso, uma pesquisa de opinião mostrou o STF como a maior ameaça à nossa democracia, segundo parcela significativa da população. Algo mencionado pelos próprios parlamentares em tribuna. Lideranças oposicionistas convocaram a população às ruas, acusando Moraes de atuar como um ditador togado, lembrando que há pedidos de impeachment dele no Senado. Políticos de direita denunciam ainda uma máquina de propaganda financiada pelo governo para difamá-los. Segundo eles, o PT e a esquerda mobilizaram grandes agências pagas com dinheiro público, influenciadores pagos e robôs para manipular a opinião pública durante o julgamento no STF. Essa assimetria de recursos não desanimou a oposição. Ao contrário, reforçou o discurso de que o povo de bem precisa lutar praticamente sozinho contra um sistema aparelhado. Nos últimos dias, multiplicaram-se hashtags como STF Vergonha Mundial e Lula Ditator nos trending topics das redes brasileiras e internacionais. Importante destacar que não se trata apenas de retórica. A direita partiu para ações institucionais concretas. No Congresso Nacional, onde a oposição conquistou espaços estratégicos, instalou-se uma CPMI para investigar os abusos do governo e esquemas de corrupção. Uma dessas comissões vem causando alvoroço, a CPMI do INSS, que apura fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas, os velhinhos do Brasil. O caso envolve descontos ilegais em benefícios via associações de fachada e sindicatos ligados a figuras do governo Lula. Esta semana, a CPMI do INSS tomou uma atitude histórica. Aprovou o pedido de prisão preventiva de 21 pessoas investigadas por essas fraudes. Em votação unânime, 26 votos a 0, os parlamentares decidiram enviar ao STF a solicitação de prisão dos suspeitos-chave, argumentando que até o momento nenhum dos envolvidos estava preso, mesmo havendo provas robustas. Entre os alvos estão lobistas notórios como o careca do INSS, Antônio Camilo, ex-dirigentes do INSS nomeados em governos do PT, advogados e empresários cúmplices.
Consta até o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido no dia em que a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto, ou seja, peixes graúdos do círculo petista. Também foi incluído o nome de Maurício Camisotti, apontado como operador do esquema e figura central que revelara detalhes internos da fraude. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, justificou o pedido de prisão dizendo que há veementes indícios de crimes que vitimaram milhões de aposentados e que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a coleta de provas e impedir os suspeitos de destruí-las. Frisou que nenhum investigado estava preso até agora, evidenciando a leniência das autoridades judiciais com um caso gravíssimo envolvendo desvio de dinheiro de idosos humildes. Essa constatação indignou os membros da comissão. Como é possível que, em pleno julgamento de Bolsonaro por atentar contra a democracia, permaneçam soltos os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção social do país? Para muitos, isso expõe um duplo padrão gritante: rigor extremo contra supostos crimes de opinião de bolsonaristas e complacência com crimes financeiros reais de aliados do governo. Não por acaso, ao aprovar as prisões, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, enfatizou que a lista de 21 nomes saiu do próprio inquérito da Polícia Federal, com evidências claras e públicas. Uma forma de pressionar o STF, particularmente o ministro André Mendonça, responsável pelo caso, a não ignorar o pedido parlamentar. A esquerda reagiu com desespero a essas ações da CPMI. Parlamentares do PT tentaram obstruir a votação e correram para avisar Lula quando perceberam que os pedidos de prisão seriam aprovados em bloco. Afinal, muitos dos implicados são figuras próximas ao petismo, seja financiadores de campanha, sindicalistas aliados ou parentes de caciques. Um nome que ganhou manchetes foi o do Sindicato Nacional dos Aposentados, cujo vice-presidente é Frei Chico, irmão do presidente Lula. Embora Frei Chico não seja formalmente investigado, a operação sem desconto da Polícia Federal teve esse sindicato como alvo, suspeito de liderar parte do esquema de filiar aposentados à revelia para cobrar mensalidades indevidas. Descobriu-se que em 2024, já com Lula, o governo repassou 154 milhões de reais a esse sindicato, o dobro do valor apontado inicialmente pela Controladoria Geral da União na fraude do INSS. Ou seja, mesmo após os alertas de irregularidades, o volume de dinheiro público fluindo para a entidade do irmão de Lula aumentou exponencialmente. Além disso, a sindicância do Tribunal de Contas da União revelou que o Sindicato Nacional dos Aposentados saltou de 237 mil associados em 2021 para 366 mil em 2022, primeiro ano do governo Lula. Um crescimento suspeito e incompatível com a tendência histórica. Houve 68 mil pedidos de desfiliação nos anos seguintes, possivelmente de pessoas enganadas que descobriram descontos indevidos e cancelaram. Esses números reforçam a tese de um estelionato em massa contra idosos, encoberto por aparente conivência política. Embora o sindicato negue envolvimento e tente culpar o governo anterior, os fatos mostram que foi justamente sob Lula que o esquema atingiu seu auge de arrecadação. A CPMI do INSS expôs tudo isso em rede nacional, com depoimentos bombásticos. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, prestou depoimento ao Senado, revelando irregularidades chocantes dentro do próprio judiciário. Ele afirmou que, enquanto chefiou a assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE em 2022, recebia pedidos informais de aliados de Moraes para produzir relatórios de inteligência. Segundo Tagliaferro, parceiros de Moraes na academia e na imprensa, incluindo integrantes da UFRJ, UFMG e da agência Lupa, Fact Checking, faziam solicitações extraoficiais via grupos de WhatsApp e conversas paralelas, pedindo o monitoramento de críticas ao STF, às urnas e ao próprio Lula. Ou seja, muito antes de qualquer decisão formal, já havia um gabinete paralelo filtrando conteúdo e perseguindo vozes contrárias ao governo. Tudo com aval de Moraes.
Tagliaferro explicou que após esses pedidos fora dos trâmites legais, sua equipe montava relatórios e só então entregava oficialmente ao gabinete de Moraes, para dar aparência de rito formal. Ele disse que justificavam o atalho alegando que o rito normal demoraria muito e a democracia precisa de celeridade. Essa revelação comprova a denúncia de um gabinete da censura operando dentro do TSE/STF, atropelando procedimentos em nome de combater suposta desinformação. Tagliaferro também fez uma acusação gravíssima de fraude processual contra Moraes. Segundo ele, em agosto de 2022, Moraes ordenou buscas e apreensões contra empresários bolsonaristas, como Luciano Hang, com base apenas em uma reportagem não verificada publicada pelo portal Metrópolis. Essa matéria noticiava conversas de WhatsApp de um grupo privado, falando em hipotéticos golpes. Tagliaferro afirmou que Moraes executou a operação em 23 de agosto sem ter fundamentação jurídica pronta. Esta teria sido forjada posteriormente, com data retroativa de 18 de agosto, para simular base legal. Ele apresentou documentos e registros provando que o embasamento legal da decisão só foi criado em 27 de agosto, 5 dias após as buscas. Mais grave, Tagliaferro disse que recebeu de um assessor de Moraes o pedido para construir uma história com data retroativa, a fim de justificar a operação, o que configura claramente crime de falsidade processual. Temendo por sua segurança ao perceber o que fizeram, Tagliaferro escondeu seu notebook com as provas e chegou a dormir dentro do carro para evitar ter seu material apreendido pelos aliados de Moraes. Estas declarações caíram como uma bomba. Parlamentares de direita imediatamente exigiram providências. O senador Magno Malta pediu a prisão e impeachment de Moraes, chamando-o de marginal no Senado. A senadora Damares Alves sugeriu levar as denúncias ao presidente do STF, Barroso, para suspender o julgamento de Bolsonaro até que se apure a conduta de Moraes. O senador Flávio Bolsonaro, que presidia a comissão, comprometeu-se a encaminhar as provas às instâncias cabíveis e assegurar proteção a Tagliaferro. Hoje, Tagliaferro vive exilado na Itália e teme ser silenciado ou até morto se retornar ao Brasil. Eu sei quem é Moraes. Se eu estiver aí é para me calar. Ele pode até simular algo e tirar minha vida, declarou, pedindo garantias de proteção internacional. Essa fala choca, mas ilustra o clima de medo que se instalou entre aqueles que ousam denunciar o sistema. O fato de um ex-funcionário do judiciário precisar fugir do país por medo do ministro para quem trabalhou é sintomático do grau de autoritarismo percebido. Todas essas revelações fortalecem as denúncias da direita de que vivemos um estado de exceção disfarçado. Até mesmo figuras antes identificadas com a esquerda moderada, como o ex-ministro Aldo Rebelo, vieram a público pedir pacificação e anistia, lamentando o clima de revanchismo. Rebelo disse que o Brasil virou o país da anistia seletiva e que punir só um lado aprofunda a crise. Não é mais apenas sobre Bolsonaro, é sobre conter um projeto de poder autoritário e nessa luta, paradoxalmente, os Estados Unidos de Trump emergem como aliados-chave do povo brasileiro que resiste. Ao sancionar Moraes e repudiar os abusos, Trump estaria ao lado da democracia brasileira real, não das instituições corrompidas. E se você chegou até aqui, é porque se interessa por geopolítica e assuntos militares sem filtro, com análise direta e patriótica. Então não esqueça, se inscreva agora no canal Pauta Militar, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixe o seu like para fortalecer esse trabalho. Compartilhe este vídeo com seus amigos, grupos e redes sociais. Quanto mais brasileiros bem informados, mais forte fica a nossa voz contra a desinformação da mídia tradicional. Você que é patriota de verdade pode ir além. Ajude a manter este canal independente. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code do Pix que está aparecendo na sua tela e faça sua contribuição. Cada doação, por mínima que seja, faz diferença para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. E não esqueça, torne-se também membro do canal, entrando para o nosso clube de membros. Lá, você terá benefícios exclusivos, conteúdos extras e fará parte de uma comunidade engajada que defende soberania, liberdade e verdade. Este foi mais um vídeo do canal Pauta Militar e eu te espero no próximo.